Então nós vamos continuar lendo esse livro aqui, Profecias do Fim do Mundo. Pelo que eu estou vendo, estamos chegando na metade, mas não chegou ainda. Esse livro maravilhoso que todo mundo precisa ter. Excelente para dar de presente também, né? Porque de repente a pessoa abre aqui, leva assim um choque de realidade do que vai acontecer e acorda para a vida e se converte. Ou não, mas aí você fez sua parte. Então vamos lá para a página, quem quiser acompanhar na página aí hoje, é a página 103, Os 4 Arquidemônios de Santo Antônio Maria Claret. Ele viveu justamente no século XIX, 1807 a 1870. Então me chama a atenção, né, os arquidemônios, né? Então realmente chama a atenção. Nós temos aí os arcanjos e no inferno os 4 arquidemônios. Veja só. O Senhor me deu a conhecer grandes coisas sobre aquelas palavras do Apocalipse, capítulo 8, versículo 13. E olhei e ouvi a voz de uma águia que voava pelo céu e dizia com grande e alta voz: ai, ai, ai dos habitantes da terra por causa dos 3 grandes castigos que virão. Esses castigos são, primeiro, o protestantismo e o comunismo. Segundo, os 4 arquidemônios que promoverão de modo espantoso o amor aos prazeres, o amor ao dinheiro, a independência da razão e a independência da vontade. Terceiro, as grandes guerras e suas consequências. Na festa de São Pedro conhecia que devia tanto pregar como orar, a fim de que o Senhor se digne considerar com olhos piedosos e clementes os homens na terra e os faça tremer, estremecer e se converter. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos 3 ais. Sempre chama atenção, né? Quando nós estudamos o Apocalipse, você falava, são sempre 3 ais. Já repararam? São 3 castigos. Aqui, Santo Antônio, então, Maria de Claret, nos revela, primeiro, o protestantismo e o comunismo. As 2 forças que destruíram a igreja. Se infiltraram na igreja e destruíram a igreja. O protestantismo e o comunismo também. Primeiro, tirando aí pedaços e mais pedaços da igreja, não só de fiéis, mas acusando a igreja, claro, via maçonaria, Illuminatis, essas coisas não são coisas de um grupo só, muito embora a pessoa ache bonito ir lá para Aparecida, lotar uma van e ficar xingando o católico dia 12 de outubro, como fizeram esse ano, apesar disso, essa gente só faz parte do sistema. Eles podem não saber, mas eles estão trabalhando para o anticristo diretamente. Só que eles não sabem. Tem gente mais alto aí que sabe o que está fazendo. Aí vai, sabe, é assim, cada operário não precisa saber como é que constrói o carro inteiro numa fábrica, ele só precisa saber como é que ele aperta aquela peça na linha de montagem. É só isso que ele tem que saber. Ele tem que fazer bem, apertar aquela peça que ele colocou, aqueles 4 parafusos, tum, 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 o carro vai para frente, tum, tum, tum. Ele não precisa entender o resto. Mas o engenheiro que projetou aquilo lá tem que saber como é que funciona. Ele tem o controle de tudo. Ele sabe por que cada um aperta uma parte, o outro aperta outra, o outro põe uma peça, outro... Ele sabe como que ele montou aquela linha e por que ele montou aquela linha de produção. Mas quem vai trabalhar lá só precisa fazer o serviço dele. E com o anticristo é a mesma coisa. O diabo e o anticristo sabem exatamente o que eles estão fazendo na Terra. O restante é só a pecinha do jogo de xadrez. É só peão do jogo de xadrez, não sabe o que está fazendo, vai lá fazendo, acha que está abafando, dá um motivo para eles, fala para eles que é para tirar da idolatria, fala para eles que eles vão salvar os católicos da idolatria, fala lá, vão falar mal de Maria, e vão os bobos lá, não sabem o que estão fazendo, estão cometendo um crime de intolerância religiosa para começo de conversa, né? E não sabem o que estão fazendo no jogo demoníaco, na guerra espiritual que está acontecendo. E como eles, esse é só um exemplo, mas quantos aí, né, não ficam aí xingando a gente de idólatra na internet, às vezes fala isso pessoalmente, ou pra gente ouvir num ambiente de trabalho, coisa parecida, quantos e quantos e quantos não fazem isso? São só pecinhas num imenso jogo de xadrez, são só peõezinhos, eles nem desconfiam, assim, realmente, que eles estão fazendo parte de uma coisa muito maior. Realmente, essa turminha aí que trabalha para o anticristo. Então, nós temos o protestantismo, que obrigou, com todos esses montes de acusações, a igreja começou a ficar na defensiva, se explicar que não é nada disso. Calma, não devia explicar nada. Devia chegar já na mídia e falar, são hereges, simplesmente são descendentes do Martinho Lutero, filhos de Lutero e do diabo. Estão falando o quê? Tivesse começado bem assim, tivemos papas que enfrentaram. Depois o negócio simplesmente desandou, a massa desandou, aí de umas décadas para cá, e eles só batem, e assim,
O clero, entre aspas, só apanha, que também não é com eles, né? Tá o comunismo que invadiu a igreja aqui, então não é a religião deles mesmo, o negócio deles é mãe terra e anticristo, é o dinheiro, são os prazeres aí. Quantos padres, entre aspas, não são presos aí em orgias sexuais, regadas muita droga e muita bebida? Isso não só aqui no Brasil já está acontecendo, como no mundo inteiro está acontecendo também, não é de hoje, e simplesmente o resultado da conversa é essa imoralidade que nós estamos vendo. Mas por quê? Porque são pessoas que não são padres de verdade. Porque uma pessoa que é comunista, simplesmente ela tá excomungada da igreja. E não vale absolutamente nada, nenhum sacramento que ela possa vir a receber. Acabou, zerado. É inválido, porque ela está excomungada, não adianta nem dar esse sacramento para ela. É para a sociedade ver, mas diante de Deus é inválido. Então, a grande maioria, posso falar, assim, os padres que você conhece, a grande maioria deles, a ordenação nem válida não é. Os mais novos aí, quanto mais novo, pior é, né? Porque muita gente que entrou sem fé, muita gente que entrou aí para invadir mesmo a igreja, tirar a benesse, entrou por tudo menos por Cristo. Tem muitos casos assim. Olha que nós já trabalhamos dentro do seminário também, tá? Então a gente sabe o que a gente está falando, e tem sem contar um monte de depoimento que a gente tem. Então, é assim, entrou na igreja o protestantismo e o comunismo, e destruíram a igreja de dentro até tomar o poder, como tomaram com Jorge Mário Bergoglio. Tá aí, certo? Vamos unir todo mundo! Deus quis todas as religiões. Heresia falar um negócio desse. Vocês vão ler, vocês vão estudar o livro dos dogmas, isso aí é heresia. É dogma da igreja que salvação só por Cristo, e na igreja católica apostólica romana. Fora daqui não tem salvação, certo? Isso é dogma de fé. E se a pessoa nega o dogma de fé, está excomungada. Então eu vou começar a fazer uma lista de quantas excomunhões Jorge Mário Bergoglio sofreu. Acho que todas, né? Tá difícil que ele não sofreu, né? Porque nega as verdades da fé assim, como quem toma água, como quem respira naturalmente, uma coisa impressionante. Segundo castigo, os 4 arquidemônios que promoverão de modo espantoso. Olha só, o amor aos prazeres é ou não é? Nós vivemos na época do hedonismo, a busca do prazer desenfreado. Mas quando eu falo a palavra prazer, você imagina o quê? Só a parte sexual? Não, porque ficaram falando essa porcaria também. Pegam as palavras e ficam distorcendo, né? Então virou sinônimo de relação sexual. Não é. Não é, porque prazeres em tudo, em gastar, em comer, né? Aquela gula toda, é pecado capital. Nós estamos trabalhando agora com vocês e hoje para frente, eu vou colocar todo dia um pecado capital, são 7, para vocês fazerem uma reflexão e fazer uma distribuição na internet, ver se acorda as pessoas que estão nos pecados capitais rumo ao inferno. Depois disso, nós temos outros tantos prazeres. O prazer de vamos aproveitar a vida, vamos viajar, doidado, vamos fugir de si mesmo o tempo todo, vamos gastar, compra terapia, consumismo. Bom, enfim, gente, a busca do prazer não é só sexo, é um monte de outras coisas, coleções, drogas, bebidas, enfim. Você tem um monte aí de situações que levam ao prazer desenfreado, que a pessoa fica procurando aquela emoção, né? Eu, por exemplo, eu conheci um rapaz, né, um colega meu, que ele amava as armas, então ele tinha coleção de arma na casa dele. A esposa dá conta, porque disse, o dia que um dos meus filhos pegar uma arma dessa, fizer um azar aqui, aí o negócio vai ficar feio, aí ele vai ver, né? E tinha coleção de arma, gastava o dinheiro para fazer isso, com porte de arma, tudo certinho, mas assim, não é uma coleção de arma, eu acho bonito, sabe? Não, a pessoa se contorcia. Tem que ver, é indescritível, se contorcia de falar da nova arma que comprou. Falei, nossa, ele vai ter um treco aqui, tá tudo bem com você? Sabe, um negócio impressionante. Então tem vários, claro, tem gente que compra para defesa também, mas tem gente que exagera, extrapola, e já vira uma idolatria. Como tá fácil idolatria, pessoas, coisas, tudo do mundo, né? Adorar a Deus, a turma não quer, mas idolatrar os deuses deles aí, começando a deusa ciência, a deusa mídia, a deusa mãe terra, a deusa climatologia, tem tantas deusas por aí, deuses falsos, tudo com D minúsculo, né? Então, olha lá, o amor aos prazeres, o amor ao dinheiro, amor ao dinheiro. A pessoa já não quer mais ganhar dinheiro só para as necessidades básicas dela, que ela precisa. Precisa comer, precisa morar numa casa, precisa se vestir, acesso à saúde, aí, remédio quando precisa, médico, né? De repente dá uma voltinha com a família uma vez por mês aí no shopping, não sei, dá uma volta uma vez por ano, nas férias, não sei.
Aquela coisa básica, quem é mais velho lembra que era assim antigamente. Hoje não, hoje vamos direto no shopping todo dia, internet direto, aquela coisa toda. E aí, para isso, precisa de dinheiro, 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 dinheiro. Então, e não é só para gastar, tem gente que tem aquela coisa para gastar, eu falo que é cofre e boca de lobo, né? Cofre e boca de lobo é um sistema que eles têm que você põe o dinheiro, mas você não tira. Então só entra o dinheiro, o cofre de banco é boca de lobo, né? Você joga o dinheiro lá dentro e ele não sai, né? Você vai botar a mão lá, tem um monte de coisa lá que machuca sua mão. Então não sai. Então, o resultado da história, o amor ao dinheiro, o dinheiro pelo dinheiro. A pessoa ganha dinheiro, ganha. Para que tanto dinheiro? Porque a Deus dinheiro, é o Deus dinheiro. Eu falava antigamente com o Roberto Marinho, o Deus dele atrás da porta, ele não tinha uma cruz, igual todo católico tem, né? Ele tinha um quadro com uma nota de R$100, facsímile, que $100, facsímile, né? Tirado do xerox, se alguém roubar, vai roubar só o facsímile, não a nota de verdade. Tem muita gente assim por aí. A independência da razão. Então é isso, olha. A independência, os 4 arquidemônios promoverão a independência da razão. Eu quero, eu acho, sabe, a minha opinião que vale. Eu não vou me sujeitar à igreja de jeito nenhum. E a independência da vontade. Como assim? Quem é que vai me submeter a Deus? Ninguém. Então não se submete a Deus, não se submete à igreja verdadeira, não se submete à sã doutrina, não se submete à lei de Deus nem da igreja, não se submete à hierarquia do serviço, muitas vezes não se submete à hierarquia da família, enfim, não se submete a hierarquia nenhuma, a não ser do grupo que ela própria pertença. A não ser que a gente pode colocar aí a turminha de Brasília lá, que tem gente que morre de medo de falar qualquer coisa na internet e ser preso, aí então isso eles respeitam. Mas te tem medo. Mas tirando isso, o resto da hierarquia é para chutar. Aprenderam a chutar a hierarquia e aprenderam a respeitar aquela que interessa para os poderosos que seja respeitada. Olha só como é antagônico, como é incoerente, se você for pensar. Porque quem não respeita a hierarquia, não respeita a hierarquia nenhuma. Não respeita a hierarquia de Deus, mas a hierarquia do inferno aí está todo mundo respeitando. Dos grupos que participam aí está todo mundo respeitando. E no inferno não vai ser uma questão de respeito, né? No inferno vai ser uma questão de realmente obedecer, porque é isso... ou vai ser mais castigado por Satanás do que já é. Portanto, lá não tem escolha. Terceiro, as grandes guerras e suas consequências. Está falando isso aqui no século XIX. Nós já tivemos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, estamos na terceira. Jorge Mário Bergoglio, secretário do Anticristo aí, já disse que nós estamos na Terceira Guerra Mundial há alguns anos atrás. Certo? Então já e agora você vai vendo o panorama aí, as coisas estão cada vez mais se fechando para estourar de uma hora para outra. Não estourou ainda porque o Senhor não permitiu, mas está aí prontinho para estourar de uma hora para outra. E não tem nada melhor do que um Trump no poder lá nos Estados Unidos para estourar a Terceira Guerra Mundial. Coisa melhor que tem. Porque é assim, Biden chega lá e fala, vamos! Quem vai com ele é só os assessores dele. Agora o Trump fala, vamos! E mais da metade dos Estados Unidos vai atrás dele. Quem que é melhor, então, para arrastar o povo para uma guerra? Vou colocar essas coisas aí, a turminha de direita. Você é de esquerda enrosquedo, sabia? Você está defendendo agora a esquerda. Não estou defendendo ninguém. Política, para mim, é tudo uma coisa só. Não existe esquerda e direita. Existe só esquerda. Com um tipo de roupa e outro tipo de maquiagem. Muda a roupa, muda a maquiagem. É tudo a mesma porcaria. É tudo farinha do mesmo saco, sabe? Brigam nos bastidores, abracinho, beijinho, aperta a mão. Tá? É o tal do Marçal lá, com aquela menina lá, que eu não lembro o nome, que era candidata a prefeita aí, que deu o maior pau deles no último debate lá, que eles foram no penúltimo debate lá para a Prefeitura de São Paulo. Ele foi numa festa, né? Foi numa festa depois do debate, foi convidado, e ela foi convidada também, ela chegou depois dele. E já começou a dar show, a Tabata. Eu não acredito! Olha quem está aqui! Ah, não é possível! Eu falei, agora eu estou lendo a matéria no jornal. Eu falei, agora ela vai embora, né? Então, só que tipo assim, ela foi falar com ele começou a jogar um papinho furado. Bom, daqui a pouco eles estavam nos beijinhos, beijinho e abracinho, tá bom? Só para você saber. Então, a gente vai ficar se estourando por causa de político? A última vez que eu assisti um debate político na minha vida, eu falei que eu nunca mais ia assistir, foi o que eu fiz. Nunca mais assisti. Foi do Serra com a Dilma. A campanha da presidência lá que o Serra foi candidato. O maior pau, um em cada ponta do palco, um xingando o outro o tempo inteiro, na Globo. Aí quando terminou, eles não desligaram a câmera, musiquinha, crédito subindo. Os dois saíram do canto que estavam brigando, chegaram até no meio do palco, abracinho, apertinho de mão. Desculpa aí, tá? Mas faz parte do jogo. Imagina, também bati em você, tudo bem.
certo? Tudo chegado. Então, você vai se matar por causa de política? A gente morre por Jesus só. Na festa de São Pedro, conheci que devia tanto pregar como orar, a fim de que o Senhor se digne considerar com olhos piedosos e clementes os homens na terra e os faça tremer, estremecer e se converter. Sim, meus irmãos, nós rezamos pela conversão dos pecadores, nós pregamos também para a conversão dos pecadores, mas a gente está um pouquinho mais na frente de Santo Antônio Maria de Claret, assim, no tempo. Aqui ele não tinha ainda a revelação de Jesus ao Padre Pio, que só vai sobrar 1/4 da população mundial. Isso vai acontecer depois, já no século XX, ele é século XIX ainda. Então, no século XX, Jesus vai revelar para o Padre Pio que 3/4 da população mundial serão levados para o inferno. Fim. Então, nós sabemos que a gente reza pela conversão dos pecadores, qual seja 1/4 que vai sobrar, porque os 3/4 ímpios e iníquos vão para o inferno mesmo e acabou. E tem gente que não adianta você falar, porque não acredita, não é confortável, essa conversa não é confortável, não gostei. E aí não acredita, porque eu vou ver se eu aceito, se me agradar, se me der prazer, se eu ficar feliz, aí talvez eu acredite nessa conversa, mas essa conversa é assim, muito tensa, são palavras duras, quem pode escutar isso? Não escutam, mas a gente falou. A nossa obrigação diante do Senhor nós fizemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vai ter gente que vai ouvir, né? Porque 1/4, né? Até tem pelo menos 2 profecias que a gente já leu aqui, de 2 santas, falando que a conversão vai ser tão grande, vai ser tanto pecador se convertendo, que os eleitos vão ficar espantados. Eu sempre falo que eu já estou espantado, desde já.